8h26, né? Esse é o 10º vídeo de hoje, tá? E eu vou fazer outras coisas, tá? Desculpa eu ter aflorado um pouco as minhas emoções, né? Sempre, para mim, sempre vai ser muito delicado falar da questão da vida e dos meus pais, né? Por todo o esforço, empenho, abdicações, de todo o sacrifício que eles precisaram fazer ou passar para poder criar a gente com dignidade, com honestidade, de serem os meus melhores professores foram os meus pais, porque antes de ter o professor para aprender a ler, professora para aprender a ler, escrever, professora para aprender as outras matérias. Então, meus primeiros professores foram meu pai e minha mãe, né? E eu tenho muito orgulho. Minha mãe era do lar, minha mãe era do lar, ela viveu para isso. Ela viveu para tomar conta da casa dela, dos filhos, das filhas dela, e com qualidades e defeitos, como qualquer mãe, um pai também com qualidades e defeitos, como qualquer pai e como qualquer pessoa humana, né? Enquanto humanos, todos nós somos falhos. Mas dentre as falhas, eu quero dizer que meu pai e minha mãe eles tinham mais virtudes do que defeitos, né? Porque eu acho que se o objetivo era criar pessoas com parâmetros, né? Eu só posso falar por mim, né? Só posso falar por mim que os parâmetros que eu tive de educação, de dignidade, de honestidade, eu tive bons exemplos. Eu tive bons exemplos para desses parâmetros, né? E meus primeiros professores foram meu pai e minha mãe. Minha mãe do lar viveu para isso, nasceu para isso, né? E nasceu para isso entre aspas, né? Aí entra na questão filosófica e de toda a história das mulheres, desde as mulheres de Atenas, né? Desde as mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Aquela música das mulheres de Atenas. Então, quando a gente vai falar que uma mulher nasceu para cuidar da casa, dos filhos, a gente tem que analisar são diversas analogias dentro dessa concepção empacotada, né, de que a mulher ela nasceu apenas para dentro de casa cuidar dos filhos e do lar e do marido e de todas aquelas questões que permeiam desde o primeiro Código Civil, onde que as mulheres não podiam votar, as mulheres eram equiparadas como é que a gente diz? Era parcialmente capazes, né? Então, não trabalhava, isso com aquela revolução industrial que foi, né? Então, que eu não estou aqui falando sobre feminismo, não estou aqui defendendo o feminismo, né? Enquanto eu estou falando de mulheres como seres humanas e homens como seres humanos e também com suas falhas, virtudes e defeitos, mulheres com virtudes, falhas e defeitos. E hoje no do feriado dos servidores e das servidoras públicas, nesse 10º vídeo, se der para colocar, eu coloco. Se não der para colocar hoje, eu coloco assim que possível. Se não der para colocar no YouTube, eu coloco no Instagram ou no Facebook, ou no TikTok, enfim. Então esse é o 10º vídeo, eu vou finalizar nesse vídeo agora, porque eu vou fazer outras coisas, já faz vários vídeos que eu tô dizendo isso. E hoje eu me emocionei porque sempre falar da trajetória do meu pai, diante de todos os preconceitos de pessoas que vêm do interior para a cidade grande, para a capital, né, para a capital, e pessoas que saem do nada, né? Pessoas que praticamente saem do nada para poder tentar uma vida melhor, passam por muitas dificuldades. E meu pai sempre contava essas histórias, né? E eu quero lembrar do meu pai com boas recordações.
eu acredito que quando a gente elabora um luto, né? Eu não tô aqui como ser humana, né? Eu tô aqui como ser humana com todas as minhas emoções afetivas, emocionais e que fazem parte do que eu sou. Não tem como eu desconectar professora da mãe, da universitária, da bibliotecária, da pós-graduanda em mediação e práticas sistemas restaurativas, neuroaprendizagem, educação corporativa e educação do conhecimento e tantas outras coisas que a gente estuda, da terapias alternativas, terapias complementares, biblioterapia. Não tem como desassociar. É uma coisa só. Então, por isso que quando eu falo aqui e aflora minhas emoções, né? Isso é humano. Isso é humano. Eu sou humana. E não é fácil para uma pessoa que sai do interior. Eu tô falando isso porque meu pai sempre, ele sempre pontuou isso de uma forma muito simples, e ele sempre disse, né, ele sempre quis, com tudo que ele contava, ele queria contextualizar que a vida da estabilidade financeira das pessoas que conseguem um lugar na serventia pública, no serviço público, não é fácil até chegar, né, nessa fase da meta conseguida, de alcançar a meta de um lugar dentro de uma instituição pública, do serviço público. Então, depois que o meu pai, ele contava muito isso, né? Depois que ele saiu do seminário, onde tudo era assim, não era mais fácil, né? Porque o seminário tem alimentação, tem todas aquelas questões básicas de quem vive dentro de uma vida religiosa. No entanto, quando ele foi para o exército, ele se deparou com outros tipos de dificuldade, da sobrevivência, né? De aprender as questões, as premissas básicas de sobrevivência. Depois que ele foi para a advocacia, ele enfrentou outro tipo de dificuldade, de sobrevivência em relação a viver com honorários. E isso ele sempre contextualizou como como um professor mesmo, né? E por que ele quis fazer o concurso público? Para poder ter estabilidade financeira. Só que até ele ter passar no primeiro concurso público, ele tinha um aluno que era filho de um inglês. Olha só. Ele disse que ele era professor de inglês para um filho de um inglês que morava aqui no Brasil. E ele disse que tinha dias que ele precisava estudar a matéria de manhã para depois dar aula, né? E muitas vezes professores se veem nessa situação, né? De precisar aprender algumas coisas para poder dar em sala de aula, né? Para poder contextualizar em sala de aula. Esse esforço que muitas vezes as pessoas não entendem. Vida de professor e de professora, né? Que além de ter que estar se atualizando para trazer sempre assuntos, temas que sejam pertinentes a cada tipo de aprendizagem, existe ainda a fase, né, das resmas de papéis para corrigir, né, as questões das correções de prova, correções de trabalho, e que são atividades que muitas pessoas não têm como visualizar, como ter o conhecimento do que é a vida de professores e de professoras. Em relação ao que se ganha, né? Por isso que para ser professor tem que ser por muito amor. Para ser professor e ser professora tem que ser por muito amor, por muita vocação. Porque se for pelo dinheiro, nem adianta. Do mesmo jeito é a advocacia. Se você escolheu fazer direito, ser um operador, uma operadora do direito, ou ser um servidor público, se você fez isso pelo dinheiro, então você está no caminho errado. Tem que repensar as funções, a profissão, a vida, as questões existenciais, porque para ser servidor público e servidora pública também não é fácil. E
Então, quando se escolhe uma profissão por causa do status, ou por causa do dinheiro, ou por causa enfim, das facilidades, né? Desculpa. Então, é algo que precisa ser repensado. Porque quando se escolhe qualquer coisa por dinheiro, a gente vê que vai ser um caminho muito, muito tortuoso, né? Porque nem sempre o dinheiro vai trazer a satisfação, o contentamento, né? Vamos falar de contentamento não é o contentamento passivo de ai, tudo tá bom, não, tá bom, não. Não, o contentamento de hoje tá bom, mas eu quero galgar, eu quero chegar em tal meta, eu quero chegar em tal objetivo. Então, assim, hoje, no dia dos servidores e das servidoras públicas, né? Eu vou trazer aqui, eu quero... Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem que ter como parâmetro a Constituição, o Código de Processo Civil, tem aqui uma partezinha que fala sobre cada tipo de servidor público, né? E eu quero... Então, isso aqui deve ser... A Constituição Federal e o Código de Processo Civil são ferramentas do dia a dia, são ferramentas do nosso dia a dia. Porque eu não posso pleitear direitos constitucionais básicos, essenciais e fundamentais se eu não conheço os meus direitos. Se eu não conheço os meus direitos, eu não vou poder pleitear com boa fé pelos trâmites legais, lícitos, cabíveis, de acordo com a jurisdição e a competência cabível em de cada demanda. 12 minutos. Então, hoje, eu desejo que todos os servidores e servidoras públicas se perguntem qual o seu porquê de querer ser um servidor ou de já ser um servidor. O que foi que motivou essa busca, essa trajetória? Quais são os seus porquês de continuar sendo um servidor, uma servidora pública? Foi por dinheiro, foi por status, foi pelas regalias, foi por o quê? Esses porquês, eles vão nortear toda a caminhada, toda a trajetória, não só como servidores públicos, mas como seres humanos, como na trajetória existencial, a trajetória de aprendizagem de cada um, de cada uma. Então é isso. Hoje eu vou finalizar esse vídeo pedindo cada um de vocês que internalizem essa pergunta, né? Quais são os seus porquês? Quais são os seus porquês no serviço público? O que te move? O que é que te move? É o dinheiro? É uma possível promoção? É um possível novo cargo? É o status? É o quê? A beca? Beca não, né? Eu não sei como é que chama. Então, não sei como é que chama. É o look de cada profissão, de cada hierarquia do serviço público, né? Eu não estou falando aqui só do judiciário, eu estou falando no âmbito geral. Então hoje eu vou terminar perguntando para vocês isso. Quais são os seus porquês? O que é que te move? O que é que te inspira? O que é que te desanima? O que é que te faz ser otimista no mundo tão injusto? No mundo tão egoísta? E é isso. Bom dia e até o próximo vídeo.